novamente no ar, retomando aqui a nosso estudo sobre o Evangelho como um manual da vida e do viver. Mas antes disso, eu queria lembrar que você pode participar ativamente dos nossos programas, ligando para cá, fazendo as suas perguntas, e também participando de manter a TV Mundo Maior em seu funcionamento pleno. Como é que você pode fazer isso? Participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para isso, é só você fazer sua inscrição e contribuir com o valor que você achar que for do seu real tamanho, que você puder participar. É só ligar para 0800 12 18 38, falar com as telefonistas, fazer a sua proposta e você vai poder estar se sentindo, participando junto com a gente na divulgação da doutrina espírita que tanto liberta a alma das pessoas de conceitos e preconceitos sobre a vida e sobre a morte, né? E voltando ao nosso assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo sendo visto como um manual da vida e do viver, que acaba nos ajudando a trabalhar as nossas insanidades, seja de sentimentos, de pensamentos, de palavras ou ações, e com isso prevenindo doenças, ou seja, usando o manual de maneira correta, ou seja, usando a vida segundo o manual de Jesus, dificilmente nós vamos estar precisando de doença-chamamento, ou seja, não tendo insanidades, elas não se acumulam e isso não acaba virando doença, seja física ou seja mental. E nós estamos já estudando o capítulo 2, que fala, meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus, de onde ele veio, que é onde é o reino de Deus, que é onde é a plenitude do amor, realmente não é o planeta Terra. Por isso que tem algumas passagens, até naquele momento em que ele estava sendo, como é que chama isso, investigado, questionado lá, quando ele foi preso naquela época, então você é rei? Ele falou assim, olha, não desse mundo, né? O que significa isso? Que lá onde a lei do amor é plena, sim, um ser Cristo que nem ele é rei. Mas de que realeza nós estamos falando aqui? A realeza de Jesus não é a realeza assim, da terra, né? Então você veja que a gente pode ver por esse diapositivo com Jesus sentado num trono com coroa, né? Mas Jesus não é um rei no sentido de poder das coisas aqui da terra. Veja ele sentado no chão, né, com as outras pessoas em igualdade, né, de direitos e deveres ali. Talvez ele soubesse algumas coisas e as pessoas quisessem ouvi-lo, mas ele estava junto com as pessoas e não acima delas, como se fosse superior ou humilhando com a sua superioridade. A superioridade dele estava nas suas energias amorosas, que na outra figura a gente vê ele curando as pessoas. Então, veja que interessante, se ele é rei e ele é rei do amor, né? Ele representa a realeza do amor, uma realeza da moral, da ética, né? No sentido da ética e da moral baseada no amor, é claro que ele transforma as pessoas, claro que as pessoas vão segui-lo. É claro que de uma certa maneira vai acabar, como se chama, conduzindo momentos de cura aparentemente milagrosa, porque ele saberia lidar com energias que, com o amor, a pessoa se demovendo de velhos hábitos, profundamente arraigados, começa então a vir a sua cura mais profunda. Até porque teve muitos exemplos no Evangelho e na própria Bíblia de curas que o Jesus fez e que não durou, né? Logo em seguida a pessoa voltou a roubar cavalo, adoeceu de novo e morreu, né? O que significa isso? Que não adianta a cura vir de fora se não mobilizar dentro da pessoa a sua vontade de viver diferente. Então, para muitas pessoas, a doença já é a cura. Nós vamos ver em outra parte do Evangelho que é falado sobre isso. Tem uma parte do capítulo 5 do Evangelho que é muito curioso, que ele diz assim, a doença e o remédio. Eu acho que faltou um acento no E aí, né? Porque a doença é o remédio. Porque nós estamos falando da vida espiritual, não da vida do corpo. Então, mesmo que o corpo seja lançado num monturo de lixo, mas deixando sair de lá um espírito mais purificado, então a doença é o remédio, ok? Então, nós estamos falando da realeza de Jesus nesse sentido, em que ele é rei do amor, coisa que não tem valor, ou não tinha valor nenhum, naquele momento em que ele chegou no planeta, em que lá era olho por olho e dente por dente. Como que ele pôde, então, como que ele fez, então, para poder transmitir isso para as pessoas? Vivenciando esse amor, né? Estando com as pessoas, o famoso tamo junto, mas não tô misturado, né? Porque Jesus não se misturava.
O que significa não se misturar? Ele sabia conduzir as pessoas nas instituições e os locais de uma maneira em que ele mantinha uma superioridade, que é a sua realeza moral, como a gente fala, para poder dar o vazamento das suas informações. O que a gente quer dizer com isso? Que se não houver desnível, não há fluxo. Isso acontece inclusive com a água. Se você tem água no mesmo nível, ela não anda, ela fica parada. Se eu elevo esta ao abaixo, essa aqui, a água flui. Então Jesus tinha a sua elevação moral, sim. Ele não se misturava com a gente porque ele não estava no mesmo nível, porém estava junto. Junto o suficiente para poder fazer com que o desnível permitisse o fluxo de informações, de energias, inclusive algumas de cura, na qual ele estava. Para fazer isso, ele veio pessoalmente, não mandou ninguém. Esta é a realeza de Jesus, que foi questionada na época como se fosse uma afronta aos reis do poder material, do poder político, do poder econômico da época. O que Jesus, em várias ocasiões, provou que ele não veio fazer isso, que ele não veio trazer guerras, que ele não veio disputar o poder econômico nem o poder político da época. Uma das coisas que decepcionou muito uma certa facção da religião judaica na época, porque eles esperavam que o Messias fosse aquele que ia trazer uma espada poderosa, destruir os inimigos e conquistar finalmente a terra prometida. Como Jesus veio ainda falando que era para perdoar, que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, né? Que era preciso perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Qualquer ofensa, para não colocar oposição àquele que leva a capa, mas se der a capa, dá a túnica também, né? Você sabe que isso teve uma curiosidade, que isso aconteceu também com Chico Xavier, né? Chico Xavier, quando ele começou a fazer palestras, então tinha mais gente ouvindo, sugeriram que ele usasse um terno, porque as roupinhas dele eram muito simples. E isso poderia desacreditar as palavras de Jesus vindo de uma pessoa muito simples. Então ele aqueceu com isso, no sentido que é importante que as pessoas prestassem atenção nele. Aliás, nas palavras de Jesus e não nele. Mas se a presença dele atrapalhasse, então que ele ia melhorar as feições dele. Então ele foi lá nas antigas lojas Garbo da época e comprou um terno pagando a prestação. 12 vezes pagando um terninho. Usou a primeira vez, usou a segunda vez, teve que lavar. E ele lavou e pendurou no varal, né? Quando ele foi recolher, não estava mais lá. O pessoal roubou o terno do Chico. E aí, estava só a calça. Ele entrou em casa desesperado e questionando o mundo espiritual. Ai, Emmanuel, caramba, puxa, olha aqui, nem paguei a segunda prestação do terno, já me levaram o terno embora. Aí o Emmanuel apareceu e falou, menino, corre que o cara que roubou ainda está ali na esquina da rua tal. E ele ficou afobado. E foi lá, ela vai lá para pegar ele, não, corre lá e leva a calça. Meu, o que ele vai fazer com o terno sem a calça? Então, a gente tem no dia a dia de nossas vidas vários exemplos de que a gente vê a realeza de Jesus, né? Que me importa, né? Os meus bens, se eu vou ter pessoas que estão precisando deles e eu não estou usando ele agora. O desprendimento, né, o desapego das coisas é falado. E lembrando que Chico Xavier era do signo de Áries. Os arianos são bastante apegados às suas coisas, né? Então ele devia ter passando por essas experiências, né? Então, no primeiro capítulo, né? Meu reino não é deste mundo, mas eu sou rei. Né? No primeiro capítulo diz, eu não vim destruir a lei, essa lei é a lei do amor. E lá de onde eu venho, lá eu sou rei. Aqui não, porque aqui não impera o amor, mas lá é o amor. E eu sou o rei do amor. Jesus pode falar isso tranquilamente. E ele deu provas disso em vários momentos, nas atitudes e muitas vezes nas suas palavras, que algumas vezes foram anotadas e acabou virando uma coletânea de palavrórios de Jesus, que é o tal do Evangelho segundo o Evangelho, que é a Boa Nova, que é nada mais do que a retratação do comportamento de Jesus dentro dessa lei de amor. Ele mostrando que quando você faz as coisas focando no amor, né, as coisas funcionam, as coisas fluem, as pessoas se transformam, as pessoas mudam a sua vontade para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Essa então é a verdadeira realeza
de Jesus, que na época o pessoal confundiu com a realeza no sentido de um grande lutador, ou de um grande guerreiro que viria devolver para os judeus a sua liberdade, a sua terra prometida e assim por diante, pondo fim ao então e famigerado Império Romano. Talvez Jesus não precisa nem fazer muita força, porque quando Jesus, se ele viesse como guerreiro, né? Porque quando ele veio, o Império Romano já estava em declínio, né? Já havia inflação de escravos naquela época, né? Era tão grande o número de povos conquistados e pessoas escravizadas que não tinha trabalho para todo mundo. Então havia excesso de escravos e como havia muita corrupção, o Império Romano começou a ruir e foi exatamente neste momento, no meio de um monte de estapafúrdias que ocorria naquele momento de desespero, de perda de poder, que Jesus apareceu, trazendo a boa nova. E quem tinha ouvido de ouvir, ouviu. Quem tinha olhos de ver, viu. E aí é que a gente percebeu que os cristãos primitivos davam a sua maior mostra dessa realeza de Jesus. Porque só deles lembrarem das palavras de Jesus, eles enfrentavam o circo dos leões em silêncio, quando muito cantando hinos de louvor, o que causava total estranheza nos romanos que iam lá assistir o circo dos leões, que era para matar os cristãos. Então, esta é o reino de Jesus, o reino de Deus, que é o reino da lei do amor, uma lei indestrutível, da qual não é neste mundo. Nós vamos para o nosso segundo intervalo e a gente volta já já para falar mais um pouquinho sobre o ponto de vista. Se você tem esse ponto de vista do reino de Deus, como fica o seu ponto de vista aqui na Terra? Até lá.